Olá, sétimo ano. Aqui é a professora Neudes com mais uma aula de matemática. Agora a gente vai ver as atividades referentes ao conteúdo adição e subtração com números racionais, certo? Então, a atividade número 1 é esta. Complete o quadro. Nós temos aqui um quadro. Complete o quadro com o resultado da adição entre o número de cada linha. Aqui estão os números das linhas e aqui estão os números das colunas. Então, a gente vai somar cada linha com a coluna, tá? Com o número que está na coluna, certo? Só que, observem bem, eu tenho aqui 1 meio mais 0,9, eu vou colocar a resposta aqui, já está. 1 meio mais menos 3 oitavos, vou somar 1 meio com esse aqui também, colocar aqui. Depois somar 1 meio com esse número aqui. Depois somar 1 meio com 7 quintos. Então, são muitas contas, né? Porque, olha só, aí nós temos menos 4 terços para mim somar com 0,9, colocar aqui. Somar esse com esse, colocar aqui. Esse com esse aqui. Esse com esse aqui. Então, são várias contas. 1,42 mais 0,9 vou somar e colocar aqui. 1,42 com menos 3 oitavos vou somar e colocar aqui. 1,42 mais menos 2,3 e colocar aqui. E por último, somar com 7 quintos e colocar aqui. E aqui nós temos a última linha. 0,29 mais esse número colocar aqui, mais esse colocar aqui, mais esse coloca aqui, mais esse coloca aqui. Para isso, vocês precisam utilizar, olha, o caderno de vocês para fazerem as contas. Não vale você pegar somente a resposta do final do livro e colocar aqui no quadro. Não vale. O que eu vou querer ver é isso aqui. Você precisa fazer os cálculos, certo? Então, vamos lá. Eu peguei o primeiro, 1 meio, certo? Eu vou somar 1 meio com todos os números das linhas, certo? Primeiro, 1 meio mais 0,9 é igual ao quê? Notem que aqui eu tenho um número racional na forma de fração e eu tenho um número racional aqui na forma de número decimal. Tem como eu somar eles um de uma forma ou de outra? Não. Eu tenho que ou transformar 1 meio em número decimal, ou transformar esse número decimal em fração, para ficarem iguais. Eu achei melhor colocar em forma de fração, certo? 1 meio já está ok, eu copio aqui. E 0,9, como é que eu transformo esse número em fração? Notem que depois da vírgula eu tenho apenas um algarismo, que é o 9. Então, isso quer dizer que esse número decimal é o resultado de uma divisão por 10. 10 que tem apenas um zero, certo? Então, quando eu vou transformar esse número aqui em fração, eu pego o algarismo, diferente de zero, que é o 9, coloco no numerador, tá? Sem o zero. E embaixo eu coloco o que? A gente já não sabe que é 10, que foi dividido por 10, 10. Então, 9 décimo é a mesma coisa de 0,9. Se você pegar na sua calculadora, pegar o 9 dividido por 10, você vai encontrar 0,9. Pronto, agora eu posso somar. Notem que os denominadores estão diferentes, certo? Então, eu preciso encontrar o MMC, ou você pode fazer isso aqui, ó. Lembra que eu ensinei na aula passada a fazer de forma direta. 1 vezes 10 vai dar 10, só que aqui tá 5 décimos porque já foi simplificado, né? E eu posso multiplicar aqui e você já encontra a resposta direta. 2 vezes 9, 18. Depois você multiplica 2 vezes 10, 20 para ser o denominador. Depois é só simplificar que vai ter a mesma resposta. Aqui eu fiz, não, eu coloquei o MMC da forma tradicional, tá? Então, o MMC de 2 e 10 é 10. Aí eu pego 10 dividido para 2, são 5. 5 vezes 1, 5. 10 dividido para 10 é 1. 1 vezes 9, 9. Agora, é só somar 5 mais 9, 14. E o 10 conserva. Depois, simplifica por 2. 14 dividido para 2, 7.
10 dividido para 2, 5. Então, tá aqui. Essa resposta já está lá no quadro de vocês pronto, certo? Eu só fiz o desenvolvimento dela para vocês verem como chegou no 7/5. Agora, eu vou somar 1/2 mais menos 3/8, certo? Então, vamos lá. 1/2 aqui, faz o jogo de sinal. Mais com menos é menos. Aí, copia a segunda fração, que é 3/8. Notem que elas têm denominadores diferentes. No caso aqui é o 8. Por quê? Porque 8 divide para 2 e 8 divide para 8. Vai ser o novo denominador. Eu copio novamente. No lugar de 2 eu coloco 8, no lugar de 8 eu coloco 8 mesmo, tá? Aí eu pego o denominador antigo, divido pelo antigo, multiplico pelo numerador. 8 dividido para 2, 4. 4 vezes 1, 4. 8 dividido para 8 é 1. 1 vezes 3, 3. Pronto. 4 menos 3, 1. E embaixo a gente não soma nem subtrai, conserva. Então, a resposta é 1,8. Se você quiser colocar na forma decimal, você vai na calculadora e divide 1 dividido para 8. Você vai encontrar 0,125, certo? Mais uma. 1/2 mais menos 2,3. Notem que aqui tem uma fração e aqui tem um número decimal. Então, vamos transformar esse número aqui em fração para ficar igual com esse. Então, copie a primeira fração, faça o jogo de sinal, mais com menos é menos, transforme esse número em fração. Notem que a divisão é por 10. Por quê? Depois da vírgula eu tenho apenas um algarismo. Então, já sei que aqui embaixo é o 10. E em cima eu coloco os números diferentes zero, que no caso é o 2 e o 3, sem a vírgula, 23 décimos. Agora é a hora de achar o MMC de 2 e 10, que a gente sabe que é o próprio 10. Por quê? Porque 10 divide por 10 e 10 divide por 2. Se você for lá procurar o MMC, você vai encontrar. Então, no lugar do 2 é 10, no lugar do 10 continua o 10, né? Essa aqui não vai mudar, vai ficar a mesma fração. Só vai mudar essa. 10 dividido para 2, 5. 5 vezes 1, 5. Então, vai ficar 5 menos 23. Tenha bastante cuidado aqui. Eu tenho mais 5 e devo 23. Então, minha dívida vai continuar, só vai diminuir 5, né? Vai ficar menos 18 décimos. Notem que são números pares. Posso dividir por 2. 18 dividido para 2, 9. 10 dividido para 2, 5. Não esqueça o sinal, que é menos. Menos 9/5. Se eu quiser colocar a resposta em forma de número decimal, eu divido 9 para 5, que você vai encontrar 1,8. E o sinal acompanha, certo? Então, você continua resolvendo todas as outras. Após terminar número 1 toda, e você copia número 2. Calcule e dê o resultado na forma de fração. Então, eu tenho aqui menos 2/3, é uma fração, mais 1/2. Então, são frações e a resposta é para ficar em fração. Você pode encontrar o MMC de 3 e 2 da forma tradicional, ou você pode multiplicar dessa forma, tá? Primeiro, 2 vezes 2, você põe aqui 4. E depois multiplica 3 vezes 1, 3, certo? Aqui no meio vai ficar com sinal mais com mais é mais. Essa primeira é negativa. E o denominador? A gente aprendeu, multiplica aqui os dois denominadores, os dois números de baixo, tá? 3 vezes 2, 6, que vale aqui e vale aqui. Então, o MMC de 3 e 2 é 6. E aqui já ficou pronto o numerador, já modificou. No lugar de 2 vai ficar 4, no lugar de 1 vai ficar 3. Agora é só calcular. Menos 4 mais 3. Se você deve 4 e tem 3, você vai ficar devendo só 1, não é isso? E o 6 aqui embaixo, os denominadores a gente conserva. Então, tá aqui a resposta em forma de fração.
A mesma coisa você vai fazer aqui, tá? Olha, multiplica o primeiro com o segundo. Olha, sempre o de cima com o de baixo, certo? Para você arrumar a primeira fração. Para arrumar a segunda fração é essa aqui, ó. Tá? 3 vezes 3, 9. A outra é essa aqui, ó. De baixo para cima. 4 vezes 1, 4. Encontramos numeradores. Agora, o denominador, basta multiplicar aqui. 4 vezes 3, 12. Dessa forma, você encontrou o MMC de 3 e 4, que eu acho que você já decorou, né? Que é o 12. E os sinais? Essa primeira não tem como fazer jogo de sinal, ela é negativa mesmo. Agora, aqui no meio tem dois sinais. Mais, menos com mais é menos. Então, tudo negativo. Então, você vai juntar duas dívidas. Deve 9 e deve 4. Vai ficar devendo quanto? 9 com 4 são 13. Então, a dívida aumentou, né? Embaixo você não faz nada, só copia, não precisa somar nem subtrair embaixo, ou seja, os denominadores não. Aí eu vou deixar com vocês aqui. Gente, lembrando que você pode utilizar o método que você achar melhor. Se é aquele de procurar o MMC da forma tradicional, tá? Ou usar esse método aqui. Ou você encontra o MMC assim, ou você multiplica em cruz, tá? E você já acha o novo numerador e já acha também o novo denominador, ok?